Olá, povo abençoado da quarta região. Deus abençoe vocês, Bispo Bruno Roberto, mais uma vez aqui no nosso Quarta com o Bispo. Quarta com o Bispo é essa nossa live, essa nossa transmissão semanal que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas aqui pelo nosso canal de YouTube, aonde eu posso compartilhar com vocês ênfases pastorais e a ministração da palavra do Senhor, ainda que de uma forma mais reduzida, mais informal. Nós não estamos num templo, eu não estou num culto público, numa celebração pública. A gente está aqui num bate-papo e essa é a pretensão, esse é o formato do Quarta com o Bispo. Então, sempre que possível, e nós temos conseguido, desde o ano passado, eu não furei, né, uma quarta-feira, eu não tive aqui nenhuma interrupção em todas as semanas desde que a gente começou, em fevereiro do ano passado, eu estou aqui. Eu falo desde que eu comecei, porque efetivamente eu assumi a quarta região em janeiro do ano passado. Então, desde que eu retomei o Quarta com o Bispo em fevereiro, eu não parei nenhuma semana. Pode ser, pode acontecer alguma intercorrência em algum momento, mas eu espero que não. Eu espero que esse ano de 2024 a gente consiga cumprir aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, através do canal de YouTube da região, também no Instagram. Eu espero sempre poder estar aqui para falar com vocês. Hoje eu quero dar continuidade ao que nós iniciamos na semana passada, que foi um bate-papo sobre fé. Antes de mais nada, eu peço que você curta, comente e compartilhe o link dessa transmissão. Eu não entendo, eu falo isso toda semana aqui, eu não entendo como é que você pode assistir essa programação, ser abençoado por ela e não fazer aí um comentário, nem que seja para colocar seu nome, de onde você está falando, e muito menos eu entendo como que você pode passar por essa transmissão, ser abençoado por ela, ser abençoado por ela e não clicar ali no botãozinho de curtir. Não é uma vaidade minha, não é uma vaidade pessoal, não é algo que a gente fala apenas por clichê ou para expandir o nome da Igreja Metodista. Não é por isso. É porque cada vez que você curte, que você comenta, que você compartilha, você vai tornando esse conteúdo mais relevante e dessa forma ajuda o YouTube a entender que precisa espalhar ele para mais pessoas. Imagina só com um cliquezinho aí você se torna um parceiro, um colaborador, uma colaboradora, uma parceira nessa obra missionária. Então eu quero continuar o que nós iniciamos na semana passada, que é falando sobre fé. Eu quero ler o primeiro texto que nós lemos semana passada, não vou ler os demais e vou ler só os textos que são referência para essa semana. O texto básico que nós estamos usando é o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos que não se veem. Nós falamos na semana passada, eu falei na semana passada, nós conversamos na semana passada sobre os princípios da fé. Eu disse e repito categoricamente que fé é a coisa mais concreta que existe. Algumas pessoas têm a tendência, sem profundidade na narrativa, têm a tendência de afirmar que fé é algo abstrato, ou entender a fé como algo abstrato. Entender, por exemplo, que fé e razão são princípios que não se comunicam, e eu afirmei e reafirmo hoje, com mais veemência ainda, que fé é a coisa mais sólida, mais concreta que existe, e a razão é uma faculdade própria, um princípio próprio da fé. Sem razão você não vive fé. Sem razão você não vive o sobrenatural. Eu sei que essa frase parece muito estranha para alguns, porque nós nos acostumamos a acreditar, sermos ensinados e a ensinar também, que razão e fé não se misturam. E eu digo, e eu provei isso semana passada e vou terminar hoje também reforçando isso, que razão é um princípio elementar para a fé. Sem razão você não consegue ter fé. A razão não é o ceticismo. Vou repetir, razão é a forma própria do ser humano, é a faculdade do ser humano, é algo que é facultativo ao ser humano, é uma forma pela qual o ser humano tem para discernir todas as coisas.
E a referência da definição de razão diz que a forma pela qual o ser humano discerne, distingue, interpreta tudo ao seu redor é especialmente manifestado pelas coisas que estão na sua alma. Então guarde isso. Razão, a definição clássica de razão é a forma própria do ser humano de discernir todas as coisas pela sua alma. Então eu afirmei semana passada que se razão é a forma pela qual eu tenho discernimento, eu interpreto as coisas ao meu redor a partir dos elementos que estão na minha alma, obviamente, toda vez que eu precisar discernir alguma coisa, a minha razão busca elementos na minha alma para discernir isso. Eu cito, quando eu falo dessas coisas, eu cito sempre um exemplo muito simples, mas que para mim é muito importante. Vocês estão vendo aqui esse aparelho celular, né? O meu telefone celular. Ele é predominantemente preto. Por que eu digo que ele é preto? Porque um dia alguém me ensinou, alguém colocou dentro da minha alma essa informação de que essa cor aqui é chamada preto. Se lá atrás, quando eu estava sendo ensinado, se alguém tivesse me ensinado que o nome dessa cor aqui não é preto, mas é verde, hoje, se você me perguntasse qual é a cor desse seu celular aqui, eu diria verde. Por quê? Porque essa teria sido a informação que eu guardei na minha alma. Então, toda vez que eu visse algo que hoje nós consolidamos como preto, se alguém tivesse me ensinado que era verde, quando alguém perguntasse qual é a cor desse telefone aqui, a minha razão iria buscar informação na minha alma para discernir isso, e a minha alma diria, isso aí é verde. Por quê? Porque essa é a informação que está aí dentro. Esse é o princípio que muitos crentes não entendem, por isso não têm fé. Porque acham que fé e razão não se misturam. E, na verdade, a fé é a revolução da razão. É quando eu coloco lá dentro da minha alma informações que, quando a minha razão precisar discernir alguma coisa, ela vai interpretar todas as coisas pelas informações que tem na minha alma. Então, entendido isso, eu falei na semana passada, a partir do texto de Hebreus, como que ele nos dá referências de pessoas que estabeleceram princípios, que colocaram princípios dentro da sua alma, que as ajudaram a desenvolver fé. Então eu falei semana passada sobre Noé, falei sobre a obediência de Noé, como o texto de Hebreus fala sobre isso. E disse que toda vez que Noé foi desafiado por Deus para um passo de fé, ele abraçou aquilo que não se via. Por quê? Porque ele condicionou a sua alma a partir dos princípios da obediência. Falei também na semana passada sobre um segundo princípio, que é colocar em ordem as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, a partir do texto bíblico de Hebreus 11, que menciona Abraão, onde diz que pela fé Abraão não poupou esforços de quase sacrificar o seu próprio filho. E eu falei que Deus nunca quis matar Isaac. Deus queria colocar em ordem as coisas no coração de Abraão. Então eu disse que se você colocar Deus como prioridade na sua vida, colocar em ordem os sentimentos e as emoções, a sua alma vai ter informação suficiente para falar para a sua razão que ela pode discernir todas as coisas a partir de Deus sendo prioridade. E então você vai viver a fé. Hoje eu quero falar sobre mais 3 princípios e a gente vai fechar. Quero falar sobre um princípio muito importante, baseado no texto bíblico de Hebreus, capítulo 11. Mas hoje nós vamos ler os versículos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Hoje nós vamos ler a partir dos versículos 5. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Diz assim o texto: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de agradar a Deus. Olha que coisa fenomenal, diz esse texto. Que Enoque
pela fé, alcançou um testemunho favorável diante de Deus, porque ele andou com Deus, ele viveu com Deus, ele se relacionou com esse Deus. Então está muito claro para mim que um terceiro item um terceiro princípio que pode alimentar a nossa alma, para que ela ajude a nossa razão a distinguir todas as coisas pela forma de Deus, é, obviamente, intimidade com Deus. É andando com Deus como fez Enoque. É vivendo essa referência da vida com Deus. Como uma continuação natural de quem coloca em ordem os sentimentos e as emoções, intimidade e comunhão com Deus geram novas realidades na nossa vida. Porque à medida que eu ando com alguém, eu acabo absorvendo princípios dessa pessoa. Se andar muito com alguém, você inevitavelmente é influenciado por ela. E relacionamento com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você anda com Deus, mais influência da forma dele ser, da forma dele pensar, da forma dele abraçar algumas coisas, da forma dele resistir a algumas coisas. Quanto mais você anda com Deus, as influências dele vão se manifestar na sua vida. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então, Enoque, dentro do texto de Hebreus 11, Enoque para nós é uma referência de alguém que teve intimidade com Deus. Quando eu ando com Deus, tudo que ele quer passa a ser entendido pela minha alma. Tudo que Deus abomina passa a ser abominado também pela minha alma. Isso é inevitável. Aí eu coloco essas informações aqui dentro da minha alma. Toda vez que Deus gerar uma proposta para mim, que humanamente falando é absurda, que vai ter a necessidade de fé, a minha razão vai buscar na minha alma informações de como colocar isso em prática. Aí sabe o que a minha alma vai subsidiar a minha razão? A partir da lógica da intimidade com Deus. Quando Deus propuser para mim algo que humanamente falando é absurdo, a minha alma não vai acolher isso como absurdo. Por quê? Porque ela já está acostumada a andar com Deus. Ela já está acostumada a se relacionar com esse Deus que faz coisas que, para o homem, para a mulher, são coisas absurdas. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus, as coisas de Deus são loucura para o homem natural. Então você quer ter fé? Entenda que fé não é uma porção mágica, que um anjo joga, um pozinho mágico que um anjo joga sobre o seu corpo enquanto você está dormindo. Você quer ter fé? Não acredite que fé é simplesmente a resposta, o resultado de alguém que coloca óleo sobre a sua cabeça. Fé é a manifestação inequívoca de que nós vivemos algo muito sólido. E para isso você tem que ter intimidade com Deus. Quer ver uma outra coisa que a fé precisa ter subsidiado na alma para que ela possa se manifestar e produzir? Diz o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 30. Diz assim o texto: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Ruíram as muralhas de Jericó depois de serem rodeadas por 7 dias. Isso para mim também é algo extraordinário. Por quê? Porque nos ensina mais um princípio que tem que estar dentro da nossa alma para gerar fé, que é a persistência. Persistência. Eu até pensei bastante em nem colocar esse princípio, sabe por quê? Porque eu temia que as pessoas pudessem entender errado esse quarto princípio. A persistência não é fé. Persistência não é fé. Vou repetir pela terceira vez. Persistência não é fé. E eu resisti muito para colocar esse princípio, porque eu pensei o seguinte: vai que não fica claro para as pessoas que fé e persistência não são a mesma coisa. Mas, na verdade, eu depois fui convencido pelo texto bíblico. Porque se está na Bíblia, então precisa ser compartilhado esse princípio. A persistência, repito pela quarta vez, não é fé. Mas já que eu estou falando de elementos que devem compor a minha alma para que eu possa gerar fé, então eu não posso fingir ou rasgar da Bíblia, rasurar da Bíblia, que a persistência é sim um princípio que vai nos ajudar a desenvolver a fé. Esse ato sobrenatural de crença nas coisas que não se veem. É lógico,
repito pela quinta vez, hein? É lógico que persistência não é fé, mas é um elemento imprescindível, importante para que seja na sua alma. A Bíblia fala que pela fé o povo de Israel tomou Jericó e as muralhas de Jericó caíram depois que eles, de forma persistente, ficaram ali rodeando aqueles muros, aquela cidade por 7 dias. Quando eu falo de persistência, eu falo de não sair de uma posição que Deus te colocou, de não sair da posição que Deus espera que você esteja. Se Deus te deu uma palavra, e eu falei sobre isso semana passada em obediência, cumpra aquela palavra e não saia dessa posição de manter-se naquilo que Deus te deu como princípio. Porque ainda que persistência não seja fé, sexta vez que eu falo isso, ainda que isso seja uma realidade, é claro que quem leva a vida com o princípio da persistência vai ter muito mais facilidade em não se movimentar enquanto Deus espera que você esteja em uma posição específica para que ele cumpra princípios dele na sua vida. Se eu sou uma pessoa muito volátil, se eu sou uma pessoa muito instável, hora eu estou em cima, hora eu estou embaixo, tem dia que eu quero tudo, tem dia que eu não quero nada, tem dia que eu não quero ouvir nada, tem dia que eu sou muito solícito. Se eu vivo essa gangorra no relacionamento com Deus, é óbvio, é muito óbvio, que eu vou ter dificuldade de desenvolver a fé, a ação sobrenatural. Por quê? Porque toda vez que Deus gerar um princípio absurdo, humanamente falando para mim, a minha razão vai buscar dentro da minha alma elementos para discernir aquilo. E se eu sou uma pessoa instável, volátil, eu vou ter muita dificuldade para desenvolver a fé. Então, a persistência não é fé, sétima vez que eu estou falando, mas ela se torna um elemento imprescindível para a fé. Essa é uma atitude, ou esse é um elemento, a persistência, é um elemento que prepara e condiciona a nossa alma para os desafios de fé. Então, não perca isso de vista. Persistência. Repito pela 8ª vez, persistência não é fé, mas é um elemento importantíssimo para quem quer ter fé. E por fim, eu cito o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 22, que diz: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Olha que coisa extraordinária, e é o quinto e último princípio que vai nos ajudar a desenvolver fé. Não perder de vista objetivos. O texto fala que José, pela fé, já prevendo que o povo de Israel um dia sairia do Egito, ele disse o seguinte: olha, quando vocês saírem daqui, eu já não estarei mais vivo, mas levem os meus ossos daqui. Quando José disse para o povo de Israel: um dia nós vamos sair daqui, é porque ele sabia muito bem qual tinha sido a promessa que Deus havia feito desde o seu avô Abraão. Deus já tinha falado para o avô de José, para Abraão, que Deus iria dar uma terra específica para o povo de Israel. O pai de José, o Israel, ele também sabia disso. Jacó sabia disso, pai de José. E José, por conseguinte, também tinha essa informação de que Deus iria tirar o seu povo dali. Então, o seu avô, o seu bisavô Abraão, o seu avô Isaac e o seu pai Jacó, Israel, os 3 patriarcas do povo de Israel já haviam tido essa informação. Eu falei avô, me equivoquei. O bisavô de José já sabia disso. E por consequência natural, José também sabia muito bem que Deus havia dado uma promessa para o povo. E por isso ele falou: olha, eu não perco de vista os objetivos e as promessas que Deus nos deu. Então, ainda que eu não seja mais vivo, leve os meus ossos daqui, porque certamente Deus vai cumprir essa palavra. Isso para mim é fantástico. Não perder nunca de vista os meus objetivos é um elemento de fé. Vejam que eu estou citando apenas referências de personagens contidos no texto de Hebreus 11.
para provar para você, já que Hebreus 11 é um compêndio, é um tratado profundo sobre fé, para provar para você que esses elementos destacados em Hebreus 11 são os elementos que Deus espera que estejam na nossa alma, nas nossas almas, para que toda vez que Ele gerar um desafio de fé, a minha razão vai buscar lá na minha alma elementos para colocar isso em prática. E quando a minha razão buscar na minha alma elementos para colocar um princípio de fé em prática, ela vai encontrar lá não perder de vista os objetivos. Eu estou focado na promessa. Eu não saio dessa posição. Eu tenho olhos fixos naquilo que Deus me prometeu fazer e Ele vai cumprir isso. A palavra dele não muda, a palavra dele não caduca, a palavra dele não tem prazo de validade. Ele não é homem nem filho de homens para falar uma coisa e não cumprir ou para esquecer o que ele prometeu. Deus não muda. Desde a antiguidade nunca se viu nem nunca se ouviu sobre um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isso significa que não perder de vista objetivos, não sair do campo da promessa, não tirar os olhos da promessa, é um elemento que vai te ajudar a desenvolver fé. Eu quero terminar então orando por você e resumidamente lembrar, nós vivemos esses princípios de fé quando nós enchemos a nossa alma de elementos que nos conectam com Deus. Porque, vou falar mais uma vez para encerrar, razão é a forma pela qual o ser humano discerne, interpreta todas as coisas pela sua alma. Procure um dicionário aí, você vai ver que eu não estou inventando nada, é como está no dicionário, está lá escrito isso. Então, se é pela nossa alma, isso significa que nós precisamos encher a nossa alma de princípios como desses homens e mulheres que estão ali contidos no texto de Hebreus capítulo 11, um texto que eu acho fantástico e que nós não abrimos mão dele jamais, e que fala que esses homens e mulheres foram pessoas que esse mundo não merecia que eles passassem aqui. Esse mundo não foi digno que um Abraão, que um Enoque, que uma Débora, que uma Ana, que um José, esse mundo não foi digno que eles passassem por aqui, porque foram homens e mulheres acima da média, fantásticos. E se você assim proceder, se você encher a sua alma de persistência, não perder de vista objetivos, obediência, intimidade com Deus, colocar em ordem sentimentos e desejos, toda vez que Deus liberar uma palavra para você do sobrenatural, a sua razão vai buscar na sua alma elementos para colocar isso em prática e a sua alma vai falar para a sua razão o seguinte, olha, pode cair para dentro disso aí, porque aqui eu já estou acostumado com esses princípios. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que agora, Deus, participa dessa transmissão ou que acessou esse vídeo de forma até casual. Mas foi a tua vontade que ele chegasse até aqui. Então, gera em nós princípios de fé, a partir daquilo que nós acabamos, Deus, de considerar. Gera em nós, Senhor Deus, os princípios da obediência, dos desejos e sentimentos colocados em ordem. Gera em nós, Senhor, o desejo, a fome e a sede por termos mais intimidade contigo, para a persistência, Deus, que é um elemento imprescindível para vencedores e vencedoras. Nos ajuda, Deus, a não perder de vista as nossas promessas, não perder de vista os nossos objetivos, para que toda vez que a fé sobrenatural precisar ser ativada na nossa vida, e isso seja, Deus, algo natural e consequência daquilo que nós já vivemos contigo. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Uma boa noite, um bom dia para você que está acessando de manhã, uma boa tarde para você que está acessando à tarde e uma boa noite para você que está aqui ao vivo comigo nessa transmissão. Se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira estaremos aqui às 20 horas em mais uma Quarta com o Bispo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Fique na paz.